easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que prazer compartilhar a poderosa palavra do Senhor ao teu coração novamente nesse programa. E hoje nós queremos falar sobre algo muito importante, é sobre remir o tempo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu quero ler um versículo onde Deus nos alerta a respeito disso. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vemos aqui o Senhor nos alertando em relação a algo muito importante, o nosso tempo. Nosso tempo é algo muito poderoso colocado por Deus nas nossas vidas para que nós estejamos remindo e aproveitando bem o tempo que Ele colocou em nossas mãos. E aqui nesse versículo diz que nós devemos ver prudentemente como nós andamos, não como nécios, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Quando nós olhamos hoje ao nosso redor, muitas vezes nós temos a impressão que o nosso tempo, o nosso dia não rendeu como nós gostaríamos que tivesse rendido. Muitas vezes nós temos a impressão que o tempo diminuiu, mas o tempo continua, o dia continua de 24 horas, 24 horas por dia, 1 hora continua com 60 minutos, 1 minuto continua com 60 segundos e assim por diante. Nós vemos que o tempo não mudou, mas o maior problema do tempo é a nossa administração. Como nós administramos o tempo? Eu quero perguntar para você agora, como você está administrando o teu tempo? Eu hoje chego à conclusão que uma das maiores causas para o estresse, enfermidades, relacionamentos quebrados é a má administração do tempo. Se nós administramos mal o tempo, nós ficamos ansiosos, muitas vezes quebramos os nossos relacionamentos, estamos com estresse. Então hoje eu quero ver como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Como é que nós podemos administrar melhor a nossa vida? Olhando para o manual do fabricante, que é a palavra do Senhor, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor nos alerta em relação a isso. Primeiramente, partindo da premissa que Deus colocou 2 mandamentos sobre as nossas vidas, Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, onde diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E dentro do foco deste tema que nós estamos trazendo hoje, a maior linguagem do amor, a linguagem do amor mais importante que nós devemos focar hoje é qualidade de tempo. O que é qualidade de tempo? É quando realmente nós dedicamos um tempo de qualidade a uma pessoa, querendo ouvi-la, querendo entendê-la, convergindo para ela toda a nossa atenção. Então eu quero trazer algumas prioridades que nós devemos ter na nossa vida. Primeira prioridade, o tempo que nós dedicamos a Deus, o nosso relacionamento com Deus. Eu quero perguntar para você, quanto tempo você dedica a Deus? Se nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. E eu já quero te orientar que a tua primeira hora da manhã, que você possa estar dedicando um tempo ao Senhor. Como nós dedicamos um tempo ao Senhor? Primeiramente, quando você levanta, eu creio que se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o primeiro nome que tem que estar em nossos lábios, tem que pulsar no nosso coração, é o nome do Senhor, né? O nome do Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que deu a sua vida por nós. E como nós vamos dedicar um tempo ao Senhor? Lendo a sua palavra, porque na palavra de Deus Ele vai falar conosco. Em segundo lugar, orando. Oração é comunhão com Deus que nós nos relacionamos, com uma pessoa, é comunhão com uma pessoa, com Deus. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor e quando nós oramos, Deus fala conosco e nós expressamos o nosso coração a Deus. Não tem como nós amarmos uma pessoa se nós não tivermos conhecimento dela, se nós não conhecemos o coração dela. E não vamos conhecer ninguém sem que antes nós estejamos dedicando um tempo a ela.
E se todas as coisas provêm de Deus, retornam para Deus e devem convergir para Deus, o nosso tempo de qualidade, as nossas primícias devem ser dedicadas ao Senhor. Então já comece a colocar como prioridade tua, dedicar ao Senhor o primeiro momento do teu levantar. Talvez você ainda não tenha aquela disciplina de ficar muito tempo lendo a palavra ou orando. Comece com um pouquinho, uma dose pequena, 5 minutos por dia, onde você vai pegar um versículo, vai meditar nele e depois vai orar ao Senhor, colocando o teu coração para Deus de uma maneira muito natural. No segundo dia, talvez você passe de 5 para 10 minutos e assim você vai disciplinando todo o teu ser a amar a Deus, ao conhecimento de Deus. E quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai querer estar com Ele. Antes de nós passarmos para a nossa segunda prioridade, eu quero trazer uma frase para você. O tempo não pode ser guardado, não pode ser vendido, não pode ser emprestado e nem cedido. A única coisa que nós podemos fazer com o tempo é usá-lo. Então vamos usar o nosso tempo de maneira com qualidade, da melhor maneira possível. A segunda prioridade na nossa vida é conosco mesmo. Todos nós devemos dedicar um tempo de qualidade, um tempo onde nós vamos reservar para nós mesmos. Um tempo para a nossa aparência, um tempo onde nós podemos meditar, cuidar da nossa saúde, um tempo onde nós possamos olhar para nós e de uma forma tão tremenda que nós comecemos a nos amar, a cuidar de nós mesmos. Talvez você seja uma pessoa que não cuide de você. Lembre-se, o segundo mandamento diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então aplique uma parte do teu tempo para cuidar de você mesmo. Terceira prioridade nossa é em relação ao nosso cônjuge. A Bíblia diz que Deus, quando Ele fez do homem e da mulher no casamento uma só pessoa. E quando nós não dedicamos um tempo de qualidade ao nosso cônjuge, ele passa a não ser prioridade na nossa vida. Tornamos-nos estranhos com o passar do tempo, sem nos conhecermos, sem conhecermos o coração um do outro. Então, a terceira prioridade nossa, nós devemos dedicar um tempo ao nosso cônjuge. Olhar nos olhos, compartilhar coração, conhecer o coração um do outro, fazer planejamentos juntos, um tempo só para os dois, sair sozinhos, de mãos dadas, conversar, jogar tempo fora, mas os dois juntos, usufruindo dessa companhia que Deus colocou ao nosso lado. Nossa terceira prioridade são com os nossos filhos. Muitas vezes nós não sabemos aproveitar o tempo que os nossos filhos estão em casa. E depois, quando o tempo passa, os nossos filhos vão embora e nós estamos ali com um problema, né? O ninho ficou vazio, os filhos foram embora e muitas vezes os pais não aproveitaram o tempo com seus filhos. E hoje nós vemos tanto problema de relacionamento, filhos que não querem mais ficar em casa. E eu creio assim, que se os filhos eles não querem ficar em casa, é porque eles não têm amor, eles não têm nada que os atraia para estar em casa. A nossa casa tem que ser um cantinho do céu. E isso depende de nós como pais, atrair o coração dos nossos filhos para nós, ter um tempo de qualidade, perguntar para o filho como é que foi o seu dia, saber o que está no coração do filho. Pais, nós temos que ganhar o coração dos nossos filhos. O coração dos nossos filhos tem que estar inclinado para nós. Nós temos que saber o que vai dentro do coração dos nossos filhos, como é que eles passam o dia, a quem eles estão dedicando o tempo deles. E você vai ver que se você começar a atrair o coração do teu filho com um tempo de qualidade, olhando nos olhos dele, fazendo carinho, pegando a tua filha, você que é pai, colocando-a no teu colo, dizendo quanto você a ama, que ela é a tua princesa, dedicando um tempo só para ela. Muitas vezes os filhos veem os pais correndo de um lado para outro e eles se sentem relegados a um segundo plano. Eles não se sentem aceitos, nem compreendidos e nem amados. E nós precisamos nos sentir aceitos, compreendidos e amados, porque isso é uma necessidade básica de todo ser humano. A nossa outra prioridade é um tempo com a nossa família e os nossos amigos. Pais, irmãos, amigos. Faz quanto tempo talvez você não tem uma conversa ou não faz uma visita para o teu pai, para a tua mãe ou para os teus amigos? Um telefonema talvez, dê uma paradinha.
Reveja essas tuas amizades que são tão importantes. Não deixe para segundo plano aqueles que te geraram, aqueles que você deve honrar. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, devemos respeitá-lo, e honrar é dar prioridade. Dê prioridade aos teus pais, visite-os, honre-os, leve presentes, faça algo que vá agradá-los, um tempo de qualidade com eles. Um outro tempo tão importante é um tempo para o inesperado. Muitas vezes nós planejamos o nosso dia, mas durante o dia acontece alguma coisa inesperada. E quando acontece alguma coisa inesperada, nós temos uma tendência a ficarmos irritados, talvez com a pessoa que apareceu inesperadamente ou com algumas circunstâncias. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, até no inesperado. E eu tenho certeza que o inesperado vai fazer com que nós estejamos aprendendo alguma coisa. No mínimo, a sermos pacientes, a sermos longânimos, a darmos uma parada muitas vezes nessa corrida, uma agenda que Deus não planejou. Uma outra coisa que é muito importante e deve ser uma prioridade na nossa vida é termos um tempo para planejarmos. Planejarmos o nosso tempo, planejarmos o nosso amanhã, darmos uma parada, vermos como estão as nossas coisas. Eu sempre digo que é melhor um lápis pequeno do que uma memória longa. Fazermos uma agenda, programarmos aquilo que nós vamos fazer amanhã, no final de semana, no mês que vem. Talvez nada dê certo, mas é tão bom quando as coisas estão ordenadas, organizadas. Reorganize a tua vida planejando, tirando um tempo para planejamento. Uma última prioridade na nossa vida é o tempo para o nosso trabalho. Tem pessoas que trabalham em casa e tem pessoas que trabalham fora de casa. Organize o teu trabalho. E uma última coisa, um último alerta que eu quero deixar hoje nessa palavra é que nós devemos discernir entre o importante e o urgente. Muitas vezes nós corremos tanto atrás do urgente e deixamos o importante para trás. Comece a buscar a Deus e perguntar ao Senhor o que é importante na tua vida. Eu quero te dizer que eu tenho visto e cada vez eu chego a esta conclusão, que o maior motivo de fracasso e do sucesso são os nossos relacionamentos. Então priorize tempo para o teu relacionamento. Primeiro com Deus, depois com você mesmo, depois com o teu cônjuge, revendo, com os teus filhos, com a tua família e os teus amigos, para planejamento e com o teu trabalho também. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que venha em nosso socorro, ajudando-nos a ter a sabedoria dele, para discernirmos aquilo que é importante e deixarmos de lado aquilo que não é importante na nossa vida. Muitas vezes nós temos que cortar muita coisa na nossa vida para que nós tenhamos uma qualidade de vida, uma vida abundante que o Senhor reservou para todos aqueles que ouvem a sua voz. Vamos orar agora e eu tenho certeza que Deus virá em nosso socorro. Fecha os teus olhos. Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos alerta, Senhor, que nós devemos aproveitar o tempo que tu colocaste em nossa mão. Ensina-nos, Senhor, a termos sabedoria, Senhor, a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu oro por aqueles que estão realmente decidindo e querendo ter, Senhor, prioridades em sua vida. Ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação, na nossa falta de entendimento. Eu quero abençoar essas pessoas, Senhor, e profetizar sobre elas sabedoria para remir o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo tempo que você reservou para ouvir essa palavra. E nós convidamos você para estar conosco aqui na igreja, nos cultos aos domingos, às 19 horas, nas quartas-feiras, às 16 horas, nas quintas, às 20 horas, nas sextas-feiras, culto de adolescentes, às 20 horas, e no sábado, rede de jovens, às 20 horas. Existe um ditado que diz assim, que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. E essa frase eu deixo para você hoje. E até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be